Olá! Continuando então nossos estudos sobre organelas celulares, hoje falaremos sobre as organelas que dão sustentação à célula e fazem os movimentos dentro e fora da célula. Começaremos pelo citoesqueleto. O citoesqueleto é o esqueleto da célula e tem a função de sustentar essas células e permitir que alguns movimentos celulares aconteçam. Eles são formados por 3 tipos de filamentos proteicos. Nós falamos filamentos porque são proteínas que se unem em fios, formando fios. Eles são os microtúbulos, os microfilamentos e os filamentos intermediários. Falaremos então sobre os microtúbulos, que são formados por uma proteína chamada tubulina. Cada bolinha verde representa uma tubulina. Os microtúbulos originam-se próximo ao núcleo da célula, fazem o suporte para o transporte de organelas dentro da célula, porque as organelas se movimentam dentro da célula, estão relacionados com a formação do fuso de divisão celular, os cílios e os flagelos. Os microtúbulos têm um diâmetro aproximado de 24 nanômetros. Em seguida, temos os filamentos intermediários, e eles recebem esse nome porque o diâmetro dele é intermediário entre o diâmetro de microtúbulo e microfilamento. É formado por diversas proteínas, mas uma muito importante e muito falada dentro da biologia é a queratina, que na nossa pele, por exemplo, confere resistência à tensão, impedindo que a nossa pele sofra um estiramento. Estão espalhados pelo citoplasma e também sustentam as organelas. Em seguida, nós temos então os microfilamentos, formado pela proteína actina, cada bolinha dessa representa a proteína de actina, e tem um diâmetro de 7 a 8 nanômetros. Os microfilamentos ficam próximos à membrana celular, são responsáveis pela contração das células musculares, estão relacionados com movimentos celulares, como movimento de ciclose e ameboides, e dão suporte às microvilosidades, que são essas estruturas ao lado direito da célula, que são prolongamentos da membrana celular. Essas são as microvilosidades. Veremos agora um vídeo falando um pouco mais sobre os microtúbulos. The cytoskeleton includes a network of microtubules created by the lateral association of protofilaments, formed by the polymerization of tubulin dimers. While the plus ends of some microtubules extend toward the plasma membrane, proteins stabilize the curved conformation of protofilaments from other microtubules, causing their rapid plus end depolymerization. Microtubules provide tracks along which membrane-bound vesicles travel to and from the plasma membrane. The directional movement of these cargo vesicles is due to a family of motor proteins linking vesicles and microtubules. Membrane-bound organelles like mitochondria are loosely trapped by the cytoskeleton. Mitochondria change shape continuously, and their orientation is partly dictated by their interaction with microtubules. All the microtubules originate from the centrosome, a discrete fibrous structure containing 2 orthogonal centrioles and located near the cell nucleus. Os filamentos de actina ou microfilamentos atuam no deslocamento de uma célula sobre uma superfície, por exemplo, com a formação de pseudópodes. Então, aqui nós temos uma célula que está a se alimentar e, para isso, promove a formação de pseudópodes, que é esses prolongamentos da célula, deslocamento do citoplasma, para englobar um material que vai ser ingerido por essa célula.
é uma célula que faz fagocitose. Acontece muito com as amebas e no nosso corpo temos uma célula, por exemplo, que é o macrófago, uma célula que é responsável pelo sistema imunológico, que tem a função exatamente de fagocitar, né, que é se alimentar de partículas estranhas ao nosso corpo. Toda vez que esse macrófago encontra uma bactéria, ele então faz esse movimento de formação de pseudópodes e então fagocita uma bactéria. Veremos aqui um exemplo de um vídeo de uma ameba promovendo a formação de pseudópodes para ingerir um protozoário. Agora falaremos um pouco sobre os centríolos. Os centríolos são formados de microtúbulos. São, na verdade, grupos, 9 grupos de microtúbulos em tríades, em 3. Então, aqui nós temos 9 grupos de 3 microtúbulos. Eles sempre ocorrem aos pares, um na vertical e outro na horizontal, próximo ao núcleo, em uma região chamada centrosolo. Os centríolos, a partir deles, originam-se os cílios e os flagelos, nas células que possuem. E também atuam na organização do fuso de divisão celular, como por exemplo o fuso mitótico, para separar os cromossomos. Vemos então aqui os centríolos e a partir deles saem essas linhas pretas que representam então o fuso mitótico que está de encontro aos cromossomos. O fuso mitótico, nesse caso, tem a função de separar as cromátides dos cromossomos que foram duplicados. Aqui como exemplo, então, nós temos células ciliadas, que fazem parte do tecido epitelial do sistema respiratório. Essas estruturas em azul claro, então, são os cílios, né? Que no sistema respiratório tem a função de eliminar o excesso de muco que retém partículas e micro-organismos. E eles vão, os cílios é como se estivessem varrendo essas substâncias, né, essas partículas, em direção à boca, que faz com que às vezes a gente possa tossir para eliminá-los, ou a gente engole essas partículas, pode ser também de poeira. E ao lado nós temos então o flagelo de um espermatozoide. Ambas estruturas, o flagelo e os cílios, são originados dos centríolos e têm a mesma composição interna. Eles são formados por microtúbulos que se alongam e empurram a membrana celular. A diferença entre eles é que geralmente os cílios são curtos e são numerosos por célula, e o flagelo geralmente é longo e no máximo 2 flagelos por célula.